Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira e nesse canal eu falo sobre vários assuntos, tá tudo dividido por playlist, sendo que às terças eu faço vídeo geral, o que me dá na cabeça. Quintas alternadas eu tenho vídeos sobre intercâmbio na Austrália e tem muita dica de viagem bem legal nesses vídeos. E todo sábado a gente faz acompanhamento de estudos do curso de inglês que eu faço, que é o curso do Mário Vergara. Sendo que eu já estou na sexta fase do curso, na última fase do curso. Fechei 2 anos no dia 13 de maio. E se você não conhecia o meu canal, tem muitos vídeos nessa playlist, muitos, gente. Desde vídeos sobre todas as fases, sobre dicas, tem os vlogs de acompanhamento. E no início eu era um pouquinho tapada para essas coisas, que eu nem entendia bem. Então eu colocava lá o nome do vlog e não colocava o assunto que era cada vlog. Então vocês vão ter que assistir os vlogs para pegar cada dica legal que tem de acompanhamento. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou falar tudo que eu faria diferente no curso do Mário se eu tivesse esse conhecimento prévio que eu tenho e se eu estivesse começando agora. Então, se você tá no início do curso, é aluno novo, vem cá, escuta todas essas dicas, porque tem muita coisa legal. E não deixe de ficar até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou indicar um material para vocês muito legal, criado por alguns dos comentadores aqui do canal, e eu vou explicar lá no final para que é esse materialzinho. Então, vem com a gente! Então, povo, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer para vocês, claro, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, tá, gente? Porque os comentários aqui são a cereja do bolo desse canal e é o que o YouTube entende que o vídeo é bom, entrega pra mais gente e cresce a nossa comunidade. Mas, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer pra vocês que tudo que eu vou falar são baseados na minha experiência pessoal, sendo que, assim, ó, as coisas foram adaptadas à minha realidade, ao meu nível de inglês que eu tinha na época quando eu entrei no curso. E assim, se você não me conhece, você não assistiu, eu tenho um filho pequeno, eu tenho bem pouco tempo, eu fiz o curso bem lentamente, tá? Porque, gente, o Mário sempre disse que é no seu tempo e foi isso que me fez abraçar a ideia, porque tempo é uma coisa que eu tenho bem pouca. Eu tentei reunir aqui todas as dicas que eu me lembrei, mas eu sou uma pessoa totalmente desorganizada e eu não tenho roteiro de vídeo, então eu talvez tenha esquecido de muitas das coisas que eu falei, e eu falei em vlogs também, eu falei muita coisa nos vlogs. Então eu indico que você assista esse vídeo e se você tá começando, você separe um tempinho para assistir um vídeo por dia, mas maratonem a playlist Curso de Inglês pela ordem de publicação, porque lá foi, conforme eu fui avançando, eu fui dando dicas, tá, gente? E daí assim, ó, sempre serve para alguém, né? Isso, como eu falei, é adaptado à minha realidade. A primeira coisa que eu faria quando me matriculasse no curso de inglês Mário Vergara seria comprar um fone Bluetooth, tá, gente? Compre um fone sem fio, porque isso vai adiantar o seu listening 1 milhão de anos e a gente vai entender um pouquinho mais se você não assistiu meus outros vídeos, porque eu já falei sobre isso. Então, lá na fundação, eu entraria com o meu fone de ouvido e o meu maior erro, que eu falei muito nos vlogs, que foi não ter escutado muito a playlist, o que veio a me prejudicar lá na frente. Por quê? Porque o Mário orientava que a gente tinha que escutar 1 hora por dia aquela playlist concentrado. Acontece, eu acho que era 1 hora, né, gente? Ai, se não for aqui, vocês me digam, porque eu já não me lembro mais. Mas eu acho que é 1 hora, eu tô relacionando com o tempo de Mário. E eu não tinha tempo, gente. Eu não tinha 1 hora concentrado, meu filho em casa, meu filho pequeno, eu tinha uma criança de menos de 2 anos. Então isso era impossível pra mim. Muito pouco eu escutei essa playlist e isso me fez ter consequências lá na terceira fase. Então, a gente aprende durante o curso que tu não precisa daquela concentração total. Então, compre um fone de ouvido e sai escutando aquela playlist o dia inteiro que for. A concentração que você tiver, se for pouca, não importa. O importante é que você tem que ter um listen. E isso eu tô falando quanto à playlist, que é uma orientação dele. Aqui eu vou dar uma orientação minha. A playlist é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm paciência, não gostam da playlist. Eu não era nem tanto que eu não gostava, mas ela não me prendia muito atenção, eu não tinha muito tempo e eu acabei pecando no listen. E o que eu digo pra vocês é que a gente não pode pecar no listen.
Entendeu? Então, assim, não quero de jeito nenhum querer assistir a playlist, escutar a playlist, nem que seja desconcentrado. Gente, vocês têm que consumir conteúdo em inglês no áudio, no listen, tá? Então, não quero. Kelly, não quero, eu gosto de livros. Vai escutar um livro, vai botar uma rádio, vai botar um programa de notícias, que vocês quiserem, gente. O importante é, desde o primeiro dia de curso, vocês escutar conteúdos em inglês. Existe N possibilidades, existe rede social, existe agora o Clubhouse, que tem várias salas sobre diferentes assuntos. Ai, Kelly, mas eu vou entrar lá e eu não vou entender nada, Kelly. Isso é muito desmotivador. Sim, gente, é. Por isso que eu digo que no momento que tu senta, que tu tem que ter a obrigação de fazer 1 hora ou 30 minutos que seja concentrado, isso aí pode te desmotivar muito, porque tu não vai entender nada no início, se tu tiver o nível que eu tinha na época, entendeu? Mas eu digo assim, ó, se é difícil isso pra você, só coloque e deixe rodar. O importante é você consumir muito conteúdo aqui, porque o ouvido, pra mim, é a habilidade mais importante do inglês, e eu já falei sobre isso. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que o curso, ele tem que entrar na vida de vocês, ele tem que se adaptar à vida de vocês, tá? Eu entrei totalmente focada em fazer 100% do que acontecia ali, e eu acho que muito eu perdi em razão disso. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. O meu filho assistia muito Cocomelon na época. Cocomelon, pra quem não sabe, é um desenho, uns desenhos em inglês, tá? E daí até tinha uma musiquinha que você certamente conhece, né? Quem tem criança na família. Gente, muito ouvi essa musiquinha na época e eu não entendia o mínimo, sabe? E eu tava focada muito no curso. Eu poderia ter aproveitado essa minha realidade e ter prestado atenção na musiquinha do desenho do meu filho, porque são coisas feitas para criança, então quer dizer que lá no nível da fundação você vai entender de alguma forma. Ai, que eu gosto muito de ler. Gente, tem os livrinhos, readers, que chama, né? Até a Ana Camille, que indicou Nossa Upon a Time dela, eu vou deixar o link novamente aqui, que tu separa por nível de inglês. Então tu vai lá e tu coloca o A1 e tu consegue ler livrinhos pequenos com linguagem pouca, entendeu? Outra coisa que você pode fazer é usar os aplicativos que não tem muita efetividade, mas talvez te divirtam, né? Tipo Duolingo, Cake. O que é muito melhor do que Duolingo, concordo. Um comentador aqui falou, gostei, acho realmente muito melhor do que o Duolingo, tá? Mas o que eu tô tentando dizer pra vocês é que vocês têm que inserir o inglês na vida de vocês e não estudar somente aquele tempo. Ah, Kelly, mas vamos dizer que lá na fundação ele exige, assim, muito tempo de estudo, porque tu lê o texto, tudo aquilo demora muito tempo e acaba que eu já consumo muito do meu tempo com aquilo. Então, o que eu vou fazer para outras coisas se eu não tenho tempo? Beleza. Só que, assim, um simples aplicativozinho desse, porque lá no início o teu Anki vai ser bem pequenininho, então você vai fazer o seu Anki rapidinho. Um aplicativo quando estiver no banheiro, na fila do banco, na fila do supermercado, entendeu? Tente inserir o inglês para você, tente tornar aquilo parte da sua vida, que isso vai facilitar muito o seu caminho. Uma coisa que quem me acompanha sabe é que eu estudo 90% pelo menos do tempo no celular, tá? Porque eu não tenho como pegar o computador em casa, sentar e fazer, porque o meu filho não deixa, ele mexe no computador, eu não tenho esse tempo de ficar, agora eu vou estudar 1 hora. Não tenho, gente, não tenho, tá? Então, assim, ó, eu tô ali brincando com ele, eu tô fazendo uma coisa e eu tô no celular, eu tô revisando o Anki, eu tô com fone de ouvido fazendo listen, e é isso que eu faço. Lá na fundação, o que acontecia? Eu pegava o computador 2 vezes na semana, que era o meu day off do filho, e daí, nesses 2 dias, eu fazia 2 aulas em cada dia. Por quê? Porque o Mário indicou que no máximo 2 aulas por dia, né? E como ele falava isso, eu fazia isso. O que acontecia? Eu fazia 4 aulas por semana. Isso me levou à fundação demorar de 6 a 7 meses. Eu não lembro bem agora exatos, mas eu sei que foi pelo menos 6 meses de fundação. Depois, lá na mineração, eu comecei a aplicar uma coisa que eu pensei que eu poderia ter aplicado na fundação. O que acontece? Eu lá na mineração, eu comecei a fracionar as aulas. Em vez de sentar naquele dia que eu podia sentar, assistir a aula,
fazer o linha a linha, escutar tantas vezes, inserir no Anki, revisar o Anki, eu comecei a fazer assim, eu assistia a aula nos outros dias enquanto eu tava com meu filho no celular, e daí naquele dia eu só tinha as frases para inserir no Anki. Então, eu poderia na fundação ter assistido às aulas, ter feito linha a linha via celular, que é totalmente possível, e no meu day off, eu só inseria no Anki. Isso aí, Kelly, mas tu já inseria, porque na fundação tem uns textos que tu insere 10, umas aulas que tu insere 10, outras até 14 frases, né? Daí o teu Anki fica bagunçado. Só que, gente, o Anki tem configurações. Ele tem configurações que se eu inserir 100 cards hoje e eu disser para ele que é só 10 por dia novos, ele só vai largar 10. Então eu teria feito isso sim. Eu teria assistido todas as aulas da semana naquele meio tempo que eu tinha e chegado no dia que eu pudesse pegar o computador e inserido só as frases no Anki e largado lá a programação de 10 por dia. Porque assim eu teria os 10 por dia ao invés de entupir o meu Anki, né, que tava uma bagunça até bem pouco tempo atrás, antes de eu botar uma extensão aí que a Ana Camille me recomendou, tava bem bagunçado. Eu acho que um pouco em razão disso, porque eu inseria muitas frases no mesmo dia, porque eu não sabia que existia essa configuração no Anki, e existe, tá, gente? Então, assim, na minha realidade, eu teria assistido as aulas durante a semana, feito linha a linha no celular, feito mais listen no fone de ouvido, e no meu day off eu simplesmente iria colocar as frases no Anki e programá-las para 10 por dia. Isso teria me feito fazer a fundação no tempo certo. Agora, uma dica que eu não fiz e que eu faria demais, gente, é o seguinte, questão da pronúncia. O que acontece? Se você tá no início, você não fala muito, ou você já tá mais adiantado, mas você não fala muito, faça um teste. Coloque uma frase no Google Translate, lá bota o Google a falar a frase e você fale a frase na sua cabeça. A pronúncia sai perfeita. Agora, abra a boca e fale a frase. Se você não tá preparado, você não vai conseguir pronunciá-la bem. Tem palavras que vai travar. Por que elas vão travar? Ó, gaúcha sem os S. Porque, gente, a nossa boca não tá preparada para outro idioma. Os fonemas do inglês são diferentes dos fonemas do português. Então, nós precisamos, sim, treinar a boca. Então, desde o primeiro dia da primeira revisão do Anki, eu teria falado as frases do Anki em voz alta. Dá mais tempo? Dá, gente, mas não importa. Falem as frases do Anki em voz alta. Depois também, quando você estiver um pouquinho mais avançado, antes de falar, abra o Anki, escute a frase sem olhar e tente perceber a frase. Isso ajuda no listen também. Faz tu perceber a frase e vê se tu consegue pegar aquela frase só no ouvido. Daí tu olha a frase, pronuncia a frase, vê se tu sabe a resposta para poder marcar. Isso é uma coisa que vai ajudar na tua pronúncia, nos músculos da tua boca para quando tu tiver que falar lá na frente. Uma coisa também que eu fiz por conta na mineração, na fase 2, e eu faria na 1, foi o seguinte, na época eu consumia muito conteúdo em português, eu assistia muito Netflix, tá? Em português, gente, eu coloquei a legenda em inglês. E isso me deu um adiantado na leitura incrível, porque hoje eu acho que é uma das minhas melhores habilidades, é a leitura. Então, lá no início da fundação, quando você entrar no curso, você for assistir seus seriados, porque o Netflix tem legenda, ou for assistir vídeos no YouTube, coloque a legenda em inglês, porque isso vai adiantar a sua leitura. Quando você chegasse na fase 2, que você vai começar a minerar palavras, eu colocaria a transcrição fonética delas, tá? Isso é indicado lá na transição monolíngue, tá? Pelo curso, mas eu acho que ia ajudar muito na questão da pronúncia da gente se ela fosse colocada já lá na mineração. Se você não sabe o que é transcrição fonética, quando você vai lá no dicionário, que provavelmente você vai usar o reverso, porque é o que mais indica, era o que eu usava nos cards bilíngues também, tá? Mas qualquer dicionário que você vai usar, que tu coloca a palavra, aparece aquela forma de escrever foneticamente, com os fonemas, tá? Você comece a observar aquilo, tá? Eu vou ser sincera, que eu comecei a entender os fonemas quando eu tive algumas aulas de pronúncia, né? Onde o professor falava, as aulas de pronúncia dentro do curso do Mairo também, as aulas de pronúncia eu faço, tá?
que daí eu comecei a entender. Mas tem gente que acha bem fácil identificar. Então coloca lá na mineração e já comece a perceber a transcrição fonética para te poder melhorar a sua pronúncia. Outra coisa que eu faria, eu inseriria todos os textos da mineração no Anki. Eu já falei isso, tem gente que é contra, mas por que que eu faria? Porque hoje uma das minhas maiores dificuldades são as estruturas em inglês e não as palavras. Por quê? As frases em inglês, elas são montadas de forma diferente do português, então não adianta tu querer traduzir, entendeu? Ah, eu quero falar isso em inglês, eu pensei em português, vou traduzir para... Não. Então, a forma de identificação é só com contato mesmo, gente, com a vivência, com consumir conteúdo. Então, eu acho que vale a pena sim tu inserir os textos da mineração em questão das estruturas. Quanto mais estruturas tu absorver, melhor. Quanto à mineração, a gente faz toda a fase da mineração bilíngue, tá? Depois a gente tem uma fase de mar, que ela continua sendo bilíngue, e daí a gente vai para uma transição, tá? No entanto, gente, eu percebo que tem muita gente que já está preparado a minerar o monolíngue antes de realmente chegar naquela fase. Vamos dizer, até eu, quando eu cheguei na transição, eu simplesmente migrei automático para o monolíngue, não fiz uma transição, eu fiz monolíngue. Daí quando chegou na quinta fase, eu fiquei um pouco sem sentido na quinta fase, porque eu já minerava monolíngue. Então meio que a quinta fase eu não tinha o que fazer. Os cards monolíngues, eles dão um salto no teu inglês gigante. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando vocês começarem a se achar aptos para fazer essa transição, vocês não esperem até a quarta fase, entendeu? Vocês já podem fazer um pouco antes, tá? Né? Vocês já podem, gente. Eu faria, desculpa, tá? Eu não tô dizendo para vocês fazerem. Eu faria um pouco antes, porque se eu já estava completamente preparada na transição, certamente eu poderia ter feito a transição antes da quarta fase. Se você assistiu meus vídeos, você viu no vídeo do mar, né, que a gente vai lá, tem que fazer 100 dias de mar, e a minha ideia quando assisti aquela aula inicial, porque eu nunca tive frio na barriga, eu nunca assisti as outras aulas adiante, eu não assistia nenhum canal que falava sobre isso, então eu não sabia como é que era o curso pra frente. E daí eu fui lá achando que eu ia chegar no final daqueles 100 dias nos cascos. Só que assim, eu programei fazer um pouco mais. Por quê? O Mário falou da gente concentrar, uma coisa que eu já disse aqui, tá? Só que o Mário, no Instagram, ele deu uma dica que o mais efetivo é o que tu faz, igual tu lava a louça, pendura a roupa, faz outras coisas, gente. Por isso, o fone de ouvido que eu tô falando pra vocês é tão importante. E lá no meu mar, na terceira fase da Kelly, a Kelly fez 100 dias de 40 minutos, porque eu não consegui assistir 1 hora. Eu não tinha essa disciplina ainda, porque foi a primeira vez que eu realmente entrei no Listen, foi no mar. E daí eu assisti algum episódio de Good Witch, que era o seriado que tinha 40 minutos, tá? Mas eu não faria isso, eu faria o mar desde lá do início, como eu falei, com conteúdo que vocês conseguissem absorver. Falando nisso, tem uma dica que a Isabelle usa o TikTok, gente, ela configurou lá para inglês e ela fica nas redes sociais no TikTok. Por isso que quando eu falei qualquer conteúdo, é qualquer conteúdo. Se vocês gostam de palavra cruzada, vocês façam palavras cruzadas. Vocês gostam de ler a Bíblia, comprem uma Bíblia em inglês, entendeu? Mas consumam conteúdo em inglês, leitura e lista, né? Porque não vai ser escrito e fala, vai ser complicado. E agora sobre o meu calcanhar de Aquiles, que é a fala. Eu digo pra vocês, eu não teria esperado a sexta fase pra começar a falar. Porque assim, ó, como eu disse, eu não sabia como funcionava. Eu achava que eu ia chegar lá e ia ter um pozinho mágico que ia fazer eu falar. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso que eu pensava. Eu não achava que esse processo iria demorar ano. Entendeu, gente? Eu não tinha essa ideia. Eu achava que simplesmente seria natural chegar lá pela sexta fase e fechando 2 anos eu estaria fluentemente conseguindo conversar o básico. O que acontece? A gente percebe que quando é que tu tá preparado a começar a falar? Falar, gente, falar, conversar. Conversar com outras pessoas, vir palavras, respostas a perguntas, tá? Não pronunciar uma frase, isso não é falar, e eu já falei sobre a diferença de falar e conversar em vídeo, vou deixar o card aqui. Quando você começa a entender, se você está entendendo, você já pode começar a falar. Então, desde lá do início, frases simples. Uma dica que o Dejair deu é que tem muita gente que faz aula no Cambly, e grava as aulas do Cambly e bota no YouTube. Então, assim, quando a professora ela faz a pergunta para a pessoa, vai lá, escuta a pergunta, trava o vídeo, tu responde, conversa com o vídeo, gente.
A Ana Camille, qual foi a técnica da Ana Camille para começar a falar? Falar sozinha. Ela começava a pensar situações na cabeça dela e falar sozinha em casa. Porque para te falar, não basta tu saber as palavras, tu tem que ativar as palavras na tua cabeça. Na hora de falar, o discurso tem que sair automático, tu não pode pensar sobre ele. E isso não acontece num milagre, isso só acontece falando, treinando. Porque essa ativação do conhecimento, ela é diferente tanto para a leitura, quanto para a escuta, quanto para falar. E isso eu percebo hoje, que eu já entendo naturalmente muitas coisas que eu não consigo falar naturalmente, que eu ainda estou muito presa à tradução mental na hora da fala, né? Eu já consegui me desprender na leitura quanto a isso, no listening eu já consegui me desprender, mas na fala ainda não. Então, tudo é um processo. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não sabia que as coisas andam separadas. As 4 habilidades, elas andam separadas. Assim como eu tenho facilidade de uma e menos na outra, você pode ser diferente. Isso vai depender da forma que tu absorve o conhecimento e da sua trajetória no curso. Então, foque no que vocês acham mais importante. Por que eu acho que o listening é mais importante? Porque eu já falei em alguns vídeos que se eu não entender, eu não falo nada. Então eu preciso entender, porque se eu entender, eu posso me comunicar até por mímica que for, tá? Mas eu preciso entender isso aqui. Essa é a minha observação, é a minha necessidade. Talvez a sua seja escrever, talvez a sua seja ler, porque você precisa ler um artigo científico para a faculdade. Então, foque na sua habilidade e saiba que elas não andam juntas. Então, pegue a habilidade que você quer desenvolver e comece a desenvolver por conta por fora do curso. Também para você dar uma adiantada. Porque ele leva as habilidades, não todas juntas, mas vocês já sabem que a fala fica no final. Então, essa eu acho que seria o principal ponto. Eu teria tentado tirar essa questão lá no início. Tem várias dicas para vocês começarem a falar, vou fazer vídeo sobre isso também, né? Mas o pessoal tá falando agora, nessa semana, o pessoal lá do Monster Club tá usando muito o Clubhouse para falar. Tem salas lá com professores gratuitamente que entram lá e treinam fala com os alunos. Hoje é quarta-feira, tá? Hoje às 21 horas tem uma sala fixa lá, que é isso, que é um professor que tem alunos dentro da sala e é uma aula de conversação grátis no Clubhouse. Não tem convite? Escreve aqui que a gente tem convite para você, tá? Escreve aqui que você quer um convite. Então, gente, essa foi as dicas do que eu faria diferente, tá? E eu gostaria que vocês comentassem aqui se vocês já estão mais avançados, o que vocês fariam diferente, se vocês estão iniciando, se vocês tiverem dúvida. Às vezes a linguagem que eu utilizo não é familiar a vocês e vocês possam não entender, mas eu digo, se vocês assistirem os meus vlogs, os vídeos na sequência, vocês vão entender toda a linguagem que eu utilizo. E eu sei que às vezes a gente tem que ter um pré-conhecimento para entender algumas coisas. E não deixe de comentar também se vocês gostaram das minhas dicas, tá? Eu quero saber se vocês gostaram. Comentem muito esse vídeo, tá? Vamos crescer esse canal. E agora, a surpresa que eu falei que eu ia contar pra vocês. O que acontece, gente? Quando a gente criou o Monsters Club lá, tinha 5 pessoas no grupo na época, a gente resolveu criar um manual para pessoas que não tinham um curso. Tipo, a Ana Camille sempre estudou por conta. Ela nunca teve o curso, tá? Ela assistia as lives do Mairo no YouTube, ela assistia o canal do Mairo. O Mairo ensina tudo gratuitamente na internet. Ele ensina, gente. Só que qual é a diferença do curso? Por que eu acho que todo mundo deve comprar o curso? Por que eu compraria o curso 1 milhão de vezes? Porque o curso tem tudo organizado, tu não precisa ter aquele pensamento, quantas horas eu vou minerar, quantos textos com áudio eu vou estudar, tá tudo pronto, ele te leva pela mão e eu preciso disso, mas tem gente que não pode pagar. O que a Isabelle, o Dejair e a Ana Camille fizeram pra gente? Eles fizeram um manualzinho, gente, onde fala como funcionam as fases do curso. Não eles falando, mas indicando os vídeos do Mairo, do canal do Mairo do YouTube, para poder organizar a ideia de quem está começando sozinho e não sabe por onde fazer. Tem a indicação dos meus vídeos também lá, mas todo o conteúdo basicamente é, como é que funciona a fundação? Vídeo do Mairo sobre isso. Como é que configura o Anki? Vídeo do Mairo sobre isso. Conteúdo que ele disponibiliza gratuitamente na internet, tá, gente? Esse manual, ele foi feito por nós alunos, então as considerações são nossas, né?
não quer dizer que sirva para você, você vê o que aproveita, o que não aproveitar, ok. Tá escrito no manual que ele é gratuito, ele não tem autorização de venda para ninguém, tá? É um manual que a gente fez entre colegas para quem não tem condições de comprar o curso e se orientou sozinho. Tipo, a Ana Camille se orientou completamente sozinha. Vocês olhem a história dela aqui no Upon a Time, ela ficou muito tempo perdida, tá? E ali a gente orienta certinho como é que funciona através dos materiais que o próprio Mário disponibiliza gratuitamente na internet. Com umas considerações da gente, principalmente no último tópico sobre fala, tá? Que daí são considerações nossas mesmo, né? E tem as indicações de alguns vídeos meus, porque eu tenho vídeos de todas as fases também, que seriam tipo um resumo. Mas vocês têm que assistir os vídeos do mestre, isso é óbvio. Tá, então tá aqui na descrição, vou deixar o link, tem o link do Moças Clube também, que é o nosso grupo do Telegram de apoio lá, tá, gente? Se quiser convite do Clube House, falo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito de coração. Eu espero que eu tenha lembrado tudo. E se eu não lembrei, eu boto aqui nos comentários. Fixa o comentário. E é isso aí. Até a semana que vem. Não saia do vídeo sem deixar seu like, sem compartilhar esse vídeo e deixar seu comentário. Beijo. Até semana que vem. Tchau.